Irmãos, é muita alegria quando a gente sai de casa, quando a gente vem para a igreja com o objetivo de adorar nosso Mestre, nosso Senhor. É muito bom quando a gente tem esta liberdade, né? Estamos num país onde há liberdade de culto. Existem países que não pode ter um templo com as suas portas abertas. Existem países que você não pode nem carregar uma Bíblia e sair na rua. Então, é muito bom quando a gente pode ter, e ainda mais temos o privilégio de poder, através da mídia, né, fazer esta mensagem ir um pouquinho mais longe. Abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. É um texto muito conhecido da palavra de Deus. Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus e como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, ele tem uma mensagem muito profunda, e eu creio que aqui está uma exortação, ou mesmo um conselho. Eu não sei como vocês podem aceitar esta palavra, né? Quando a gente está num texto, né, pedindo que a gente seja imitadores de Deus. Muita gente diz: mas isso é muito difícil. Será que é possível seguir o exemplo de Cristo, que como homem também, que tinha duas naturezas, ele aqui vivenciou isso, e nós temos hoje pelo menos um modelo completo, que foi o Senhor Jesus. A gente vai encontrar alguns textos que pessoas como nós, que também foram salvas, foram resgatadas pelo amor de Deus, como o apóstolo Paulo, em primeira carta, do capítulo 4, de 1 de Coríntios 4, versículo 16. Paulo, então, ele faz uma súplica da seguinte maneira: para que nós sejamos imitadores dele, como ele foi de Cristo. Percebe que parece que já ficou mais fácil, né? Alguém dizer: mas ser imitador de Cristo é muito difícil. Mas Paulo, então, ele pede: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por quê? Porque ele foi um seguidor fiel de Cristo, teve uma intimidade, um relacionamento muito interessante com o Senhor. E uma das coisas que às vezes a gente pode até questionar e perguntar: como nós, seres humanos frágeis, falhos, podemos imitar a Deus? Será que isso é possível? Então eu procurei ver aqui somente nesse texto, esta expressão é usada. Somente nesse texto de Efésios 5, 1 e 2, faz essa súplica para que sejamos imitadores de Deus. A ideia de imitarmos a Cristo seja comum nos evangelhos. Aqui está pedindo que sejamos imitadores de Deus. Como Cristo também é Deus, então está bem identificado aqui. E qual então a ideia? Por que o autor, o apóstolo Paulo, nessa carta, ele está pedindo isso? A ideia aqui é que a gente precisa descobrir quais os elementos que a gente pode ser imitador de Deus.
Eu creio que a coisa mais importante seja que nós sejamos imitadores na moral, na parte cumprindo as exigências da ética. O crente em Cristo Jesus, ele precisa realmente ser diferente, porque ele tem um padrão, uma referência. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, Mateus 5,48 diz assim: sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ser perfeito nesse sentido, né? De buscar fazer as coisas corretamente. E quanto mais a gente busca essa santidade, tanto mais imitaremos a Deus em sua natureza moral. Uma das coisas que a gente sabe é que Deus, ele cumpre tudo o que prometeu. Deus fez muitas promessas e todas elas foram cumpridas, literalmente. Quanto mais, então, buscamos a santidade, tanto mais imitaremos a Deus em sua natureza moral. Também a gente precisa buscar as virtudes espirituais positivas através do Espírito Santo. E aí lá em Gálatas capítulo 5, a gente vai encontrar, nesse mesmo capítulo, versículo 23 e 24, fala que a gente, quando começa a imitar a Deus, a gente começa a produzir o fruto do Espírito, que é amor, que é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque você está cumprindo literalmente aquilo que Deus espera de nós. Então, quando a gente começa a caminhar nesse nível, a gente cresce, a gente avança espiritualmente. Outra coisa que a gente precisa ser imitador de Deus é procurar viver a lei do amor. Deus é amor na sua essência. Deus é amor no sentido infinito. A Bíblia diz que Deus é supremamente amor. O amor é a prova da espiritualidade. E o amor é implantado em nós quando entregamos nossa vida a Cristo. A Bíblia diz que a gente nasce de novo e passamos a ser novas criaturas semelhantes a Cristo no ato de fazer as coisas corretamente, de amar o próximo sem querer dele nada em troca, sem interesse. E a primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Deus é a fonte do amor. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É muito interessante. Se nós buscarmos amar ao próximo, dando o melhor que possuímos, então estaremos no caminho certo para sermos imitadores de Deus. Também a gente precisa imitar a Deus mediante a afinidade com a sua própria natureza. Conforme a gente vai sendo transformados segundo a imagem do Filho, também vamos nos tornando filhos a Ele semelhantes. Isso é um processo. Ninguém consegue fazer isso sem uma meta, sem um caminho, sem o interesse de querer ser um pouco melhor. Mas é o Espírito Santo quem nos capacita a imitarmos o Pai, principalmente permitindo que Ele opere em nós. Quando a gente
se doa, deixando Deus trabalhar na nossa vida, a gente vai melhorando cada dia. O Filho de Deus é o nosso principal, o nosso supremo exemplo. Se imitamos o Filho, automaticamente imitaremos o Pai. Há um texto muito interessante no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, que tem uma ideia de a gente ter esse querer, né, fazer isso. Como é que é possível? Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e agora assentou-se à direita do trono de Deus e intercede por nós. Então, quando o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo, 1 Coríntios 11, versículo 1, é porque ele passou, ele teve esse processo na sua vida. E aqui quando fala de filhos, esse termo filho, tekna, filhos por geração, então a gente vai encontrar essa natureza de Deus que é gerada em nós através de Cristo Jesus. Nós então podemos receber o poder de nos tornarmos filhos, participantes da natureza de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, como é possível quando a gente entrega totalmente a nossa vida, a nossa alma a Deus. Fomos aceitos, fomos amados por Deus, e Cristo, então, Ele é o nosso exemplo maior. Romanos 5, versículo 8, diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Percebe que Deus nos amou quando a gente não valia nada, mesmo sem a gente merecer? E interessante, eu não sei se vocês também já pensaram nisso, Cristo nos amou de uma forma tão espetacular, não por causa do que nós éramos, mas por causa daquilo que podemos ser. É muito interessante a gente pensar nisso. Aquilo que a gente pode ser quando a gente entrega a nossa vida totalmente ao Senhor. A força do exemplo de Cristo, que se deu no ato de servir. Ninguém tomou mais essa condição de servo como Cristo. Ele também, além de viver assim, ele passou isso para os seus discípulos, os seus apóstolos, e isso chegou até nós. É muito fácil de você encontrar, de você conhecer um cristão de verdade pela maneira que ele trata você, pela maneira do padrão de vida que é semelhante aos ensinamentos de Cristo. E eu não sei se vocês já descobriram, nada, absolutamente nada prospera no mundo se não a sombra do amor. O amor faz coisas muito profundas, porque o amor procede de Deus. A minha oração nessa noite é que possamos viver intensamente o exemplo de Cristo em todas as áreas de nossas vidas, mas principalmente no ato de servir, no ato de valorizar a pessoa. Quantas vezes a gente encontra algumas pessoas que o mundo já desprezou, pessoas que para muitos não valem nada,
mas a Bíblia diz que cada alma vale para Deus mais do que o mundo inteiro. E quando uma pessoa se volta para o Pai amado, ele se torna uma pessoa muito importante, porque Deus transforma a vida das pessoas quando ninguém mais dá valor por você. Nunca se esqueça que Cristo te amou de uma forma toda especial. Ele pagou o preço por você, muito antes mesmo de você merecer ou de você ser o que é hoje. Deus nos abençoe e nos faça vivenciar o exemplo do amor. Quero fechar essa parte com aquele hino do cantor cristão 62, que você possa levar na sua vida o nome precioso de Jesus. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for, isto é, em todas as áreas da nossa vida. Cristo é precioso, porque Ele deu o exemplo para nós. Nome precioso. Olha, estamos gravando aqui e outras pessoas vão ouvir, então solte a sua voz para que o nome do Senhor seja adorado também por você. Uma forma de agradecermos a Deus aquilo que Ele fez por nós. Leva contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do poder. Nome bom, doce a fé, a esperança do poder. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a arma de alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do poder. Nome bom, doce a fé, a esperança do poder. Oh, que nome tão precioso, gozo mais ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do poder. Nome bom, doce a fé, a esperança do poder. Nome santo e venerável é Jesus, o amado Deus. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do poder. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque o
Jesus veio ao mundo para nos dar um novo padrão de vida. Ele é o nosso modelo perfeito. Por isso nós te agradecemos e louvamos-te. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Muito obrigado, hein? Deus abençoe vocês. Amém.